Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. E a gente sempre... é comum para a gente usar essa expressão, que a graça de Deus esteja sobre nós, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Mas talvez a gente, numa sociedade racional, científica, a gente perdeu a dimensão do que isso significa e do poder que envolve isso quando a gente diz que a graça de Deus esteja sobre nós. A graça salvadora, a graça capacitadora. Acho que... Ok. Vamos ver o que acontece aqui. Pastor Mário pediu para que eu conversasse com vocês nessa manhã, mais propriamente sobre plantação de igrejas. E a gente tem aqui alguns pastores de outras igrejas também, líderes de presbitérios. E quando... eu acho que a melhor forma de eu conversar com vocês hoje é contando a história, contando como eu me envolvi na plantação de novas igrejas. Então, deixa eu voltar para 1994, tá? Alguns jovens aqui talvez não tinham nascido ainda em 1994. Mas, em 94, um amigo me convidou para fazer um assessment. O assessment é uma avaliação que agências norte-americanas fazem quando uma pessoa quer plantar uma igreja nos Estados Unidos. Eu disse para ele, mas por que eu vou fazer um assessment se eu não quero plantar uma igreja? Ele disse, não, porque a gente está precisando de plantador de igreja aqui nos Estados Unidos e você faz, depois a gente vê o que dá. Aí fui eu e Sônia para esse assessment. Passamos uma semana sendo avaliados, fazendo testes, fazendo entrevistas. Aí saiu o resultado. O resultado é que a gente era assim, plantador meia boca. Sabe o que é plantador meia boca, né? Pode dar certo, pode não dar. Falei, que bom. Eu falei para o meu amigo, tá vendo? Eu disse para você que eu não servia para esse negócio. E eu não tinha intenção de plantar igrejas. E em 95 eu fui para os Estados Unidos para estudar. E eu, antes de entrar no meu programa de mestrado, eu fui para uma universidade para fazer um curso de imersão na língua inglesa. Então, eu fui para uma universidade secular e eu sentei no meio de alunos vindos de todas as partes do mundo. E ali eu desenvolvi amizade com um japonês, um executivo de uma indústria de papel, chamado Hire, budista, e um outro amigo, que nós andávamos sempre juntos, o Razif. O Razif, ele é malasiano, filho de sheik, andava de BMW, então eu e o Hire tínhamos transporte pela cidade com o Razif. E nós estudávamos juntos. À tarde, no final da tarde, nós nos encontrávamos para jogar tênis juntos. E eles estavam sem família, o Razif era solteiro, o Hire era casado com filhos, mas a esposa e os filhos estavam no Japão. Então, de vez em quando, eu os convidava para vir para casa, e a Sônia, minha esposa, fazia uma comidinha, tomando cuidado para não colocar nada de porco, porque o Razif era muçulmano, né? E eu descobri uma coisa. Fazia muitos anos, se eu contabilizasse, em 83 eu fui para o seminário. Eu passei 4 anos vivendo no meio de crentes. Eu passava a semana toda no meio de crentes, saía de lá para trabalhar numa igreja, vivendo no meio de crentes. Aí eu fui para uma igreja local. E, como pastor, eu só vivia no meio de crentes. Então, quando em 95, eu comecei a me relacionar e fazer amizade com o Hire e com o Razif,
eu descobri uma coisa. Eu não me relacionava intensamente com pessoas não cristãs há muitos anos. E eu descobri que isso estava me fazendo muito mal, muito mal. Eu cheguei à conclusão que só se relacionar com crente adoece a gente. É impressionante, impressionante. Porque a gente começa a achar que o mundo pensa igual a gente. A gente só conversa com pessoa que concorda com a gente só se relaciona com gente que discute pontos teológicos que só a gente discute, né? E aí eu me mudei para uma outra cidade, onde eu comecei o meu mestrado, e quando foi dezembro de 95, numa tarde, o Hirê me ligou e disse: olha, eu e o Razif gostaríamos de fazer uma visita para vocês. Falei: ok, venham aqui. E eles chegaram numa tarde na minha casa, e eles chegaram cheios de presentes para as minhas crianças, e eles disseram: nós trouxemos presentes de Natal para as suas crianças. A gente estava há 10 dias do Natal. E aí a Sônia tinha preparado alguma coisa para a gente comer, e a gente sentou em torno da mesa, e eu perguntei para eles: mas é legal vocês trazerem presentes de Natal, vocês já entenderam por que a civilização ocidental comemora o Natal? E eles disseram: a gente já ouviu alguma coisa, mas não que a gente tenha assim compreendido exatamente. Falei: então, deixa eu contar para vocês a história do Natal. E por que a civilização ocidental comemora o Natal. E eu contei para eles a história de Jesus. E o Razif e o Hirê, eu perdi o contato com eles. Eu não sei o que aconteceu com eles depois daquele período. Mas é impressionante como Deus usou um budista e um muçulmano para mudar a minha concepção de vida cristã e de igreja. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidido a fazer uma coisa. Eu não restringiria, não limitaria a minha rede de relacionamentos às pessoas da igreja. Eu preciso me relacionar com o mundo do lado de fora. Então, só que eu voltei para o Brasil para dar aula no seminário. O Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. E eu fui por 4 anos professor full-time lá, então eu me relacionava o dia inteiro com o seminarista, voltava para casa, dormia com o crente, que é a minha esposa, acordava com o crente, que é a minha esposa, e uma professora do seminário, em maio de 97, se aproximou de mim e disse: Ricardo, nós tínhamos um grupo pequeno lá na nossa casa, e esse grupo, o pastor resolveu que não tem mais tempo para ir lá. Será que você não poderia cuidar da gente? É um grupo pequeno. Meu marido se converteu alguns anos atrás, mas nunca foi discipulado. E eu disse: com certeza, vamos fazer isso. E eu comecei a estudar a Bíblia com aquele grupo. Passei 1 ano e meio, mais ou menos, estudando a Bíblia com o grupo. E chegou um momento que eu falei assim: olha, não tem sentido a gente continuar estudando a Bíblia se a gente não tem um propósito claro. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou continuar com vocês, se vocês aceitarem um desafio de convidar os amigos de vocês para virem aos nossos encontros. Aí eu convidei uma moça que cantava muito bem, um jovem que tocava, um seminarista que tocava muito bem, e eu disse para eles: olha, toda quinta-feira eu quero que vocês preparem 2 músicas para mim. Uma, se eu for falar sobre felicidade, eu quero que vocês cantem primeiro uma música secular que fale da felicidade. Eu quero que você mostre para as pessoas como que a nossa cultura vê a questão da felicidade. E depois vocês cantam uma outra música falando da perspectiva cristã da felicidade. Eu quero que vocês sempre façam esse
contraponto. Vocês vão ter que se virar. Eu dou o tema e vocês vão se virar e vão achar uma música secular e uma música cristã que trate sobre o mesmo tema. E eu vou abordar aquele tema. E as pessoas começaram a trazer os seus amigos. Em dezembro de 2000, nós tínhamos naquela casa mais de 100 pessoas, toda quinta-feira. Era um negócio bonito de ver. Era gente sentado nas escadarias, era gente sentado pelos batentes das janelas. E assim, a casa fica num condomínio de classe A na cidade de Campinas. Então, as pessoas que estavam ali eram pessoas que normalmente as nossas igrejas não têm alcançado. Não têm alcançado ou por medo dessas pessoas, ou não têm alcançado porque é difícil alcançar essas pessoas. É difícil, você não chega nessas pessoas sem que alguém que pertença ao meio delas te introduza. Então, eu sou um pobre, eu não consigo chegar nessas pessoas, mas aquela professora e o marido era um executivo da área de construção, muito bem sucedido, tinha inúmeros contatos, então eles me traziam os amigos, e eu falava sobre Jesus para os amigos. É mais ou menos a estratégia de Mateus. Jesus não é publicano, mas Mateus faz um jantar e convida os amigos. E Jesus fala para os amigos dele. Então, naquele momento, nós caímos num impasse. Aquelas pessoas precisavam entender que o passo que elas estavam dando na direção de Jesus tinha uma implicação. Elas se tornarem parte do corpo visível de Cristo na história, em outras palavras, uma igreja. Mas quando nós pensávamos nas igrejas existentes na cidade, a gente tinha muita dificuldade de achar que aquelas pessoas iam conseguir se adaptar no modelo ou nos modelos de igrejas existentes na cidade. Foi então que eu estou tentando fazer uma história longa, curta. Foi então que nós decidimos começar a Chácara Primavera. E quando nós decidimos começar a Chácara Primavera, duas perguntas foram muito importantes para o nosso grupo base. Guarde essas duas perguntas. A primeira pergunta foi: se Deus quer uma nova igreja nessa cidade, quem Ele deseja alcançar? Não faz sentido você começar uma igreja com um bando de crentes insatisfeitos. Não faz sentido você começar uma igreja por causa da divisão de uma igreja já existente. Não faz sentido você começar uma igreja para competir com igrejas que já estão alcançando o mesmo grupo de pessoas. Se Deus quer uma nova igreja nessa cidade, quem Ele está tentando alcançar que as atuais igrejas não conseguem alcançar? E a gente tinha essa visão clara. O perfil daquele grupo que nós tínhamos naquela casa. A segunda pergunta: como será a igreja que vai alcançar esse tipo de pessoa? E aqui ontem à noite nós falávamos de igreja missional. E aqui uma dica: uma igreja local que encarna a responsabilidade de ser uma comunidade em missão, passa a responder absolutamente todas as suas perguntas na perspectiva da missão. Deixa eu explicar isso, porque isso é importante para o que a gente viu ontem à noite, e é extremamente importante se vocês pensarem num projeto de plantação de uma nova igreja. Porque quando você pensa quem Deus está querendo alcançar, e como vai ser a igreja que vai alcançar esse grupo de pessoas, deixa eu dar alguns exemplos para vocês que eu não me lembro se eu já dei há 2 meses atrás, quando eu passei aqui. Se eu já dei, desculpa se você já ouviu, a gente vai reforçar. Se eu não dei,
você vai tomar conhecimento. Então, primeira pergunta. Onde nós vamos nos reunir? Resposta. Essas pessoas que Deus está querendo alcançar com essa nova igreja têm aversão à igreja institucionalizada. Eles têm aversão à igreja com prédio, com torre, com sino. É interessante, eles querem espiritualidade, mas eles não querem a igreja. Porque para eles, igreja é sinônimo de legalismo, igreja é sinônimo de absurdos, igreja é sinônimo de manutenção, manipulação. Então, a resposta para essa pergunta, se Deus está mandando nós alcançarmos aquele tipo de pessoa, a nossa igreja não pode se reunir num templo. Nós vamos nos reunir no salão de um hotel, num salão de festas, num auditório público, num auditório de uma universidade, mas não num prédio que se configure igreja. Segunda pergunta. Em que horário nós vamos nos reunir? Alguém disse assim, que tal 9 horas da manhã? Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque daí às 9 horas da manhã a gente vai, tem lá o culto, quando der 11 horas a gente está liberado para almoçar com a família, assistir jogo de futebol à tarde, ficar à vontade para começar a semana descansado. Eu falei, peraí, mas você está pensando com a sua cabeça de crente. Essa resposta, qual horário que nós vamos nos reunir, nós temos que responder na perspectiva missional. As pessoas que Deus quer que nós alcancemos, qual é o melhor horário para eles? Pouco importa qual é o melhor horário para mim. Eu sou servo da missão. Eu sou servo da missão. Aí a gente chegou à seguinte conclusão, se a gente fizer domingo de manhã, a gente não vai conseguir alcançar esses caras. Porque domingo de manhã, ou eles dormem até mais tarde, ou eles estão jogando tênis no clube, ou eles foram para a casa de campo, ou eles foram para a casa de praia, ou eles foram andar nos barcos e iates deles na praia ou no lago. A gente não vai alcançar ninguém. Então a gente tem que fazer a reunião no final do domingo, quando tudo que eles tinham que fazer já foi feito. Então a gente convida eles para o final do domingo virem. Terceira pergunta. Como vai ser a nossa reunião? Aí um fala assim, eu estou cansado dessa liturgia clássica, eu quero assim um louvorzão. O outro fala assim, não, mas eu tenho aversão a esse louvorzão, eu gosto mais da liturgia clássica. Aí, se nós queremos ser uma igreja missional, pouco importa o jeito que você gosta do louvor. Pouco importa. O que importa é qual é o estilo litúrgico que vai fazer sentido para as pessoas que Deus mandou você alcançar. E as pessoas que Deus mandou a gente alcançar lá em Campinas, são pessoas que não se sentem confortáveis com o louvorzão. Você já percebeu que o não cristão... Porque existem alguns fatores sociológicos que eu só indico para você, depois você pesquisa, mas é interessante. Quanto maior a linha de desenvolvimento cultural e financeiro do indivíduo, é interessante, mais espaço ele precisa nas relações. É mais ou menos assim, se você vai numa comunidade simples, de pessoas pobres, com baixa escolaridade, elas se encostam muito. Já percebeu isso? Elas se encostam muito, elas se abraçam muito, e a igreja, essa igreja calorosa, que aperta toda hora, e o pastor, vamos se abraçar, e todo mundo gosta de se abraçar, vamos se beijar, e todo mundo olha no olho do seu irmão, diz para ele que ama e gosta disso. Agora, na medida em que o indivíduo se desenvolve culturalmente e paralelamente, economicamente, uma série de fatores acontece na vida dele que ele precisa de um pouco mais de distância.
ele não se sente bem num ambiente onde ele não conhece ninguém, e quem está à frente fala assim: pega na mão do seu irmão aí, vamos fazer uma oração. Pegar na mão de um desconhecido. Antes de ir embora, dá um abraço em quem está do seu... Talvez alguns de vocês já sentiu assim. Então, se nós somos uma igreja missional, e Deus mandou a gente alcançar aquelas pessoas, a pergunta, como será a liturgia da nossa igreja, tem ligação direta com a cultura daquelas pessoas. Então, nós definimos que o nosso estilo musical ia ser um estilo musical bem assim, low profile, bem tranquilão, quase que acústico. Deixa o cara sentadinho, deixa ele curtindo a música, não força a barra, não fica dizendo, estou vendo gente com a boca fechada, vamos cantar outra... Não. Não é que o cara não está participando, mas ele quer participar ouvindo, ele não quer cantar. Só isso, ele não quer cantar. Esse negócio de vamos ficar em pé, vamos cantar, mais alto, todo mundo, as mulheres, os homens, todo mundo junto. Nada contra, mas eu só queria que a gente entendesse o seguinte: isso pertence à nossa cultura interna evangélica. Quarta pergunta: como que a gente vai se manter financeiramente? Por quê? O irmão ali fez sinal para mim agora há pouco. Se tem uma coisa que as pessoas que Deus... Obrigado, querido. As pessoas que Deus nos mandou alcançar, um dos maiores preconceitos que eles têm em relação à igreja significa dinheiro. Eles têm dinheiro, eles acham que a igreja manipula, eles acham que o pastor da igreja vive às custas de gente simples e humilde que acredita nas baboseiras que ele prega. E a gente chegou à seguinte conclusão: nessa igreja que nós vamos plantar, para alcançar essas pessoas, nós não temos a menor possibilidade de termos arrecadação pública de dízimos e ofertas. É errado você arrecadar dízimos e ofertas publicamente? Não. Eu só estou falando que quando você vai plantar uma igreja, presta atenção nisso, quando você vai plantar uma igreja, você precisa fazer a pergunta: se Deus quer uma nova igreja nessa cidade, quem Deus está nos chamando para alcançar que não está sendo alcançado pelas demais igrejas? Segunda pergunta: como será a igreja que vai alcançar essas pessoas? E nessa pergunta, como será essa igreja que vai alcançar essas pessoas? Uma igreja missional é uma igreja que se define a partir da missão. Então, se essas pessoas são pessoas que têm dificuldades com a questão financeira, nós não vamos ter arrecadação pública de dízimos e ofertas. Nunca tivemos, em 16 anos, nunca tivemos. E sobrevivemos. As pessoas, na medida em que se tornam discípulos de Jesus, nós temos lá a classe de primeiros passos na vida cristã. Ali nós ensinamos acerca da vida cristã, dentre outras coisas, a questão da mordomia. Uma vez por ano, às vezes nós temos uma série que não trata sobre dízimo, mas trata sobre mordomia. E no contexto da mordomia do dinheiro, a gente fala sobre dízimos e ofertas. E as pessoas, quando se tornam membros, recebem um código de identificação em centavos ou em reais, e elas podem depositar diretamente na conta da igreja, e quando elas depositam, no dia seguinte chega no e-mail delas uma mensagem dizendo: olha, muito obrigado pela sua contribuição no valor de tanto, ela foi contabilizada no caixa da nossa igreja, que Deus continue abençoando a sua vida. E a cada 3 meses, nós temos um vídeo, no momento dos avisos,
aonde a gente faz uma espécie de prestação de contas. O nosso orçamento esse ano, nós precisamos de tanto mensalmente para a vida da nossa comunidade. No último mês nós arrecadamos tanto, a média do ano de arrecadação foi tanto, aí a gente dá alguns outros detalhes, porque são 5 comunidades diferentes, mas enfim, nós usamos um outro meio de conscientização dessas pessoas e sobrevivemos. Então você anotou a primeira pergunta. Quem Deus deseja alcançar com essa nova igreja? Segunda pergunta, como vai ser a igreja que vai alcançar essas pessoas? Para os pastores e teólogos aqui presentes, é importante você perceber o seguinte: a igreja de Jerusalém é uma igreja que crê nas mesmas coisas da igreja que tinha na liderança um homem chamado Dionísio, o Areopagita, uma igreja que tem início em Atenas, com a pregação de Paulo no Areópago. A igreja de Jerusalém crê na mesma coisa que a igreja de Atenas, mas a igreja de Atenas, ela é diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, bem possivelmente, fala aramaico. A igreja de Atenas fala grego. A igreja de Jerusalém, nos intervalos das reuniões, tem uns quitutes que nunca tem carne de porco. A igreja de Atenas tem quibe feito com carne de carneiro, carne de porco, não tem problema. Então, igrejas creem nas mesmas coisas, mas elas possuem formas diferentes. Um erro que no passado foi cometido muito pelas igrejas, qual era? Uma igreja, a primeira igreja da cidade de Pirapora, de Bom Jesus da Lapa, tá? Vai começar uma congregação na periferia da cidade. Como essa congregação vai ser? Erro. Ela tem que reproduzir o modelo da mãe. Erro. Porque dos princípios da missão é que você precisa compreender a cultura de quem Deus mandou você alcançar, e você precisa fazer como Jesus fez em Filipenses 2. Jesus, sendo Deus, se fez homem, se fez servo e habitou entre nós. Aquele que é enviado por esse Jesus também precisa ter a percepção da cultura daquele lugar e se fazer pertencer àquela cultura. Não estou falando em negociar princípios, negociar valores, negociar crenças. Não, eu estou falando em formas. Formas. Da mesma maneira que eu falei que a nossa igreja, que teve início em 2001 em Campinas, quando fazia a pergunta, como será a igreja que vai alcançar as pessoas que Deus está nos mandando alcançar? Nós respondíamos algumas coisas. Se você for plantar uma igreja numa cidade do sertão do Ceará, uma cidade com 10 mil habitantes, a pergunta continua sendo válida, as perguntas são altamente válidas, mas as respostas vão ser diferentes das respostas da minha igreja. Você percebe isso? Você vai plantar uma igreja numa cidade no sertão do Ceará com 10 mil habitantes. A primeira pergunta, quem é que Deus quer alcançar nessa cidade que outras igrejas não estão alcançando? Segunda pergunta, como será a igreja que vai alcançar essas pessoas? Aonde essa igreja vai se reunir? Quando essa igreja vai se reunir? Qual vai ser o formato litúrgico dessa igreja? E só queria deixar claro, as 4 perguntas que eu levantei
sobre o como, elas não são exaustivas. São 4 exemplos. Você pode ter inúmeras outras perguntas decorrentes a isso, ok? Mas nós começamos a comunidade lá na cidade de Campinas e o que aconteceu? Duas organizações vieram ao nosso encontro. Uma, a Redeemer Presbyterian Church, igreja do pastor Tim Keller. Outra, uma organização chamada Mustard Seed Foundation, a Fundação Grão de Mostarda. Eles queriam nos ajudar a plantar a igreja em Campinas. Presta atenção que eu não vou hoje mostrar na projeção isso. Mas eles entraram com 1/3 do nosso orçamento. Nós fizemos um plano de 3 anos para plantar a Chácara Primavera. Então nós sabíamos quanto a gente ia gastar com o prédio, quanto a gente ia gastar com o plantador, a gente ia precisar no 2º ano contratar meio período alguém para cuidar das crianças, alguém para cuidar dos adolescentes. No 3º ano a gente estava projetando que a gente ia ter que contratar mais gente para trabalhar com jovens. Tinha um projeto de 3 anos, a gente sabia quanto ia custar a plantação da Chácara Primavera, e essas organizações internacionais entraram com 1/3 do valor. Sendo bem preciso para vocês, em 2001, 2002, 2003, a plantação da Chácara Primavera custava R$ 106 mil por ano. Então, a plantação da Chácara Primavera custou R$ 318 mil em 3 anos. As organizações internacionais entraram com 1/3. Uma igreja local de Campinas assumiu a responsabilidade de ser igreja-mãe. Nós queremos ser igreja-mãe desse projeto. E mãe e pai têm que pagar a conta. Então, eles assumiram o compromisso de 1/3 do nosso orçamento. E o nosso grupo base, o grupo que estava começando a igreja, era responsável por 1/3. Só que, imaginem 3 linhas aqui. Os parceiros externos, a linha é assim. Eles começam aqui, vamos pensar, eles começam dando R$ 35 mil por ano. No 2º ano cai para uns 18, no 3º ano cai para uns 7, 8, no 4º ano não dá mais nada. A linha da igreja mãe dá 35 no 1º ano, 35 no 2º, 35 no 3º. A linha do grupo base, que está começando a igreja. 1º ano tem pouco dinheiro, tem, sei lá, 8, 10 mil reais. 2º ano tem que crescer para 40, 50, para chegar no 3º ano a 90, 100, no 4º ano ser independente. Quando nós chegamos no final do 2º ano, nós já éramos autossuficientes financeiramente. Nós não precisávamos mais dos parceiros. Mas a gente precisava formar liderança ainda, então nós esperamos mais 1 ano para formar a liderança. Um dos nossos parceiros, a Redeemer, nos ensinou algo que se tornou uma marca em todos os nossos projetos de plantação. A Redeemer, do pastor Tim Keller, eles disseram assim: olha, nós não queremos que vocês plantem uma Redeemer no Brasil, vocês têm liberdade para plantar a igreja que vai fazer diferença nessa cidade. A única coisa que nós pedimos a vocês é o seguinte: quando vocês se tornarem autossuficientes, vocês vão pegar o dinheiro que nós demos para vocês e vocês vão dar para um outro projeto de plantação. Foi assim que, no 1º domingo de março de 2003,
Quatro. Antes, no domingo seguinte, nós nos organizávamos em igreja. No domingo anterior, nós separamos 40 pessoas do nosso grupo, que moravam na cidade de Vinhedo, uma cidade colada a Campinas. Oramos por eles e os enviamos para plantar uma nova igreja antes de nós sermos organizados em igreja. E nós iríamos devolver o dinheiro que a Redeemer deu para a gente, para eles. Com uma condição: eles não precisavam plantar uma chácara primavera em Vinhedo, eles não precisavam ser uma réplica do que a gente faz, eles tinham liberdade para fazer essas perguntas: quem Deus quer alcançar e como que vai ser a igreja que vai alcançar essas pessoas. A única condição é: quando vocês se tornarem autossuficientes, vocês vão pegar esse dinheiro e vocês vão dar para um outro projeto de plantação. Assim, a igreja em Vinhedo, 4 anos depois que ela havia começado, ela foi organizada em 2007 e ela iniciou o projeto de plantação em Indaiatuba. 3, 4 anos depois, nós tínhamos a igreja de Indaiatuba. E a igreja de Indaiatuba, a igreja de Vinhedo foi a mãe, porque ela pegou o dinheiro que ela recebeu e ela foi e ela passou. Não precisamos de parceiros externos, porque daí a Chácara Primavera, como a avó gosta de fazer carinho para os netos, né? Então, a Chácara Primavera entrou como uma parceira externa do projeto com 1/3. E o grupo base lá tinha que levantar 1/3. Então o projeto de Indaiatuba já foi plantado de uma outra forma, sem a necessidade de parceiros internacionais. Desde 2004 que nós começamos a plantar a igreja de Vinhedo, desde 2004, a nossa comunidade local, a Chácara Primavera, tem investido em 35 novas igrejas. Dessas 35, cerca de 20 já se tornaram igrejas autossuficientes e estão se multiplicando e nos dando netas. Outras 15 igrejas estão em processo, estão nesses 3, 4 anos que dura normalmente um projeto de plantação. Dessas 35 igrejas, uma coisa importante para dizer para vocês. Dessas 35 igrejas, apenas 3 são filhas diretas da chácara. Todas as demais são projetos de plantação de outros presbitérios, de outras igrejas, que nós decidimos investir. Mas o que a nossa igreja local vai ganhar com isso? A pergunta não é essa, a pergunta é o que o reino de Deus vai ganhar com isso. Então eu estava dizendo para o irmão, que hoje já está em Fortaleza há 18 anos, mas era de Recife, que em Recife nós ajudamos na plantação de 3 igrejas presbiterianas que já estão organizadas. 2 delas pertencem a um presbitério, uma delas pertence a um outro presbitério. A membresia dessas igrejas nunca esteve contabilizada na nossa membresia, a arrecadação financeira dessas igrejas nunca esteve contabilizada na nossa arrecadação financeira. Nós nunca vimos os membros daquelas igrejas, mas a gente se alegra em saber que 3 novas igrejas na cidade de Recife estão testemunhando do Evangelho de Jesus, estão fortes e firmes. Algum tempo atrás, eu fui falar para os irmãos do Chile. A Igreja Presbiteriana do Chile é uma igreja muito frágil. Ela, até pouco tempo atrás, eu não sei se isso mudou no cenário,
mas eles tinham, a denominação tinha 25 igrejas. A maioria das igrejas com menos de 25, 30 pessoas. Tinha uma igreja forte. A grande maioria, igrejas nanicas, frágeis. Começamos a ajudar os irmãos do Chile, com algumas conferências, investindo na vida de alguns pastores, trazendo jovens do Chile para fazer seminário no Brasil, com uma condição: você vai voltar para o Chile quando você terminar o seu seminário. Se você quiser vir fazer o seminário, você assina aqui, ó. Eu vou voltar e plantar uma igreja no Chile. Se eu ficar no Brasil, eu vou devolver todo o dinheiro que foi investido em mim. Assina aí. Fizeram isso comigo nos Estados Unidos. Quando eu fui fazer um mestrado, eu recebi uma bolsa. E a bolsa era clara. A bolsa era destinada para pastores que queriam se aperfeiçoar e abençoar o seu país. Se eu quisesse ficar nos Estados Unidos, eu poderia, mas eu ia ter que devolver todo o dinheiro que foi investido em mim. A mesma coisa nós fizemos com estudantes do Chile. Aí eles vinham e nós colocávamos eles sempre para trabalhar com um plantador. E nós queríamos que eles vissem o primeiro ano de plantação, o segundo ano de plantação, o terceiro ano de plantação. Quando eles acabaram o seminário, eles voltaram para o seu país de origem, foram ordenados e começaram igrejas no Chile. Nós já temos 2 igrejas organizadas no Chile e 2 igrejas sendo plantadas. O que a nossa igreja ganha com isso? Não, a pergunta é o que o reino de Deus ganha com isso. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos segurado todo o dinheiro que nós investimos em plantação de igreja, nós teríamos muito mais benefícios para nós, membros da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Mas nós decidimos investir aqueles recursos para fora. Deixa eu dar alguns números para vocês. Em 14 anos, a nossa comunidade, então, se envolveu com 35 projetos de plantação. A última soma que a gente fez, para ter uma ideia do que isso significava, a gente tinha aí de 8 a 9 mil pessoas alcançadas através dessas 35 igrejas. De 8 a 9 mil pessoas. No nosso presbitério, a Chácara Primavera, a Igreja de Vinhedo, as 2 igrejas que foram plantadas nos últimos 14 anos, são as maiores contribuintes com o presbitério. Então, o presbitério tem sido abençoado pela plantação de novas igrejas. De todas as igrejas do nosso presbitério, 1/4 das igrejas do nosso presbitério tem menos de 10 anos. São igrejas novas, mas não são igrejas, nenhum dos nossos projetos se torna igreja com a ajuda do presbitério, porque às vezes a igreja nasce, mas nasce na UTI. Os pastores que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? Se a igreja nasce, mas já bota na incubadora, o presbitério tem que dar dinheiro, e se desligar, o aparelho morre. Vive artificialmente. E sem falar das congregações que levam 18, 20, 35 anos para serem organizadas. Nenhum dos nossos projetos passa de 4 anos. Agora, deixa eu ir para essa tela, e aí eu vou falar um último ponto e abrir para perguntas. Uma das tensões que no passado eu sentia, hoje eu não sinto tanto, quando a gente falava de plantação de igrejas, era assim, entre pastores principalmente, existia aquela coisa,
por que nós vamos plantar igrejas se nós temos tantas igrejas que precisam ser revitalizadas? Então gerava uma tensão, revitalizar ou plantar. Olha o que o Tim Keller coloca. Ali não é o vigorosa, mas a vigorosa e contínua plantação de novas igrejas é a estratégia mais singular e crucial para, primeiro, o crescimento numérico do corpo de Cristo em qualquer cidade. Novas igrejas, mas presta atenção, hein? Novas igrejas, quando plantadas da maneira correta, fazendo uso daquelas duas primeiras perguntas que eu disse para vocês, são igrejas que crescem com uma facilidade imensamente maior do que as igrejas já existentes. Deixa eu explicar isso rapidamente para vocês. Pegar aqui o exemplo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem quantos anos, pastor? 22 anos. A Nova Jerusalém, em 22 anos, ela desenvolveu uma cultura. Ela tem um estilo litúrgico. Ela tem um jeito de fazer as coisas. Ela tem um estilo de escola dominical. Aí chega alguém aqui e diz assim: Pastor Mário, nós precisamos alcançar aquele grupo de pessoas. Só que um detalhe, nesse formato da Nova Jerusalém, não dá para alcançar aquelas pessoas. E mudar Nova Jerusalém com a quantidade de pessoas que ela tem e com o estilo que já foi sendo construído ao longo dos anos é muito doloroso. É como você mudar a rota de um Titanic, de um transatlântico. Não é uma lancha rápida, ágil. Um projeto de plantação de igreja é essa lancha, né? Onde é muito mais fácil, num projeto de plantação, se fazer mudança. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou lá em Campinas, absolutamente, 15 anos atrás, absolutamente nenhuma igreja da cidade de Campinas usava projetor multimídia. Para começo de conversa, um projetor multimídia de 800 lumens, isso é piada para quem entende hoje dos nossos projetores aqui, né? Custava R$21 mil. Nós investimos nesse negócio. E a gente começou a usar projetor multimídia. No começo, eu lembro que nós fomos criticados. Que negócio é esse? Não é mais pregação, agora é sala de aula? Projetor multimídia. Os crentes agora não estão trazendo a Bíblia na igreja porque o texto bíblico é projetado. Que coisa, que falta. Se você for hoje na maioria das igrejas de Campinas, eles usam projetor multimídia. Sabe o que acontece? O Tim Keller fala isso. Projetos de plantação, eles se tornam laboratórios para as igrejas mais antigas. O que você não consegue fazer numa igreja já instituída há muitos anos, você consegue fazer num projeto de plantação. E quando aquilo está dando certo no projeto de plantação, as histórias que eu ouvi em Campinas, né, de pastores que diziam assim para mim: Ricardo, mas é complicado, meus presbíteros lá são meio fechadões, eles não querem saber de mudança, não. Aí, um presbítero dele visitava a Chácara Primavera. E aí o presbítero dele voltava, na próxima reunião do conselho, falava assim para ele: Pastor, por que o senhor não usa projetor multimídia para pregar? O senhor sabe, eu fui lá na Chácara Primavera, é bom. Porque assim, se a gente dá uma cochilada no meio da pregação, quando a gente abre o olho, a gente sabe onde a gente está na pregação. Agora é o ponto 2. Você não se perde. Pastor, o senhor devia usar o projetor, porque quando a pregação assim está feito espada, né, longa e chata, né, pelo menos assim, as letrinhas distraem um pouco a gente, chama a atenção. Quando muda o slide, a gente acorda, a gente desperta. Então, igrejas começam a mudar porque projetos de plantação conseguem fazer mudanças de maneira mais ágil. Veja, uma igreja com 30, 40 anos é um transatlântico. Você não muda a direção de um transatlântico num curto espaço geográfico. A plantação de igreja é uma lancha.
pequena, ágil. Ela consegue mudar de rota e fazer experiências. Quando a Chácara Primavera começou, a gente tinha uma máxima entre nós na liderança. Se existe uma ideia, por que não tentar? Se der errado, a gente volta atrás. Hoje a Chácara Primavera tem 1.500 pessoas. Eu não consigo fazer isso mais. Porque antes de eu colocar em ação uma ideia numa igreja com 1.500 pessoas, você tem que estar muito certo de que aquele negócio não vai dar na água. Faz sentido isso? Então, o crescimento numérico do corpo de Cristo em qualquer cidade, ele é intensificado através da plantação de novas igrejas. Por quê? Novas igrejas conseguem se adaptar a outras pessoas e a outras culturas, o que igrejas antigas não conseguem se adaptar. A Nova Jerusalém alcança uma faixa média da população. Mas, por exemplo, bem possivelmente, existem pessoas em regiões extremas da população. Existem alguns que são muito bem dotados financeiramente, academicamente, existem alguns que são miseráveis, existem alguns que pertencem a determinadas tribos de jovens que as nossas igrejas convencionais não conseguem alcançar. Então nós podemos crescer na cidade através de novas igrejas. Nós podemos crescer em outras regiões através de novas igrejas. Hoje em dia, o nosso critério na nossa igreja não é a cidade, no sentido de, nós só plantamos igrejas se for filha nossa e na cidade. Não. Hoje em dia, quando aparece um bom plantador, e a gente percebe que o sujeito está apaixonado pela coisa, a gente vai investir nesse cara. Há 3 anos atrás, está gravando, né? Não tem problema. Há 3 anos atrás, nós, que somos Igreja Presbiteriana do Brasil, eu conheci já há mais tempo um pastor luterano chamado Zigoff. Eu fiquei apaixonado por ver o amor que aquele pastor tinha ou tem pelo ministério. Ele era, há 8 anos, dentro da estrutura luterana, pastor de pastores. Há 8 anos ele não pastoreava uma igreja local. E ele se aproximou do CTPI e começou a ouvir de plantação de igreja. E ele começou a se apaixonar por esse negócio. E ele começou a convidar a gente para falar para os pastores dele, porque ele queria que os pastores dele fossem contagiados pela coisa. Bom, há 3 anos atrás, o Zigoff, com 54 anos de idade, decidiu começar um projeto de plantação na cidade de Florianópolis. Nós decidimos apoiar o Zigoff. Só para vocês terem uma ideia, o Zigoff faz parte de um movimento dentro da igreja luterana, chamado Movimento Encontro. Alguns pastores talvez conheçam o Valdir Stuernagel, que é um dos líderes desse movimento. O Movimento Encontro é um movimento evangélico dentro da igreja luterana que está cercada pelo liberalismo. Vocês não imaginam o tamanho da perseguição que esse grupo recebe dentro da denominação, intimidação, ridicularização. Então, a igreja luterana, ela tem aí há mais de 150 anos no Brasil, tirando as igrejas em comunidades alemãs, eles tentaram com a Missão Zero a plantação de algumas igrejas no sertão nordestino. Mas igreja urbana, em mais de 150 anos, a igreja do Zigoff é a primeira igreja luterana a ser plantada para alcançar pessoas do lado de fora da comunidade alemã.
Ele começou há 2 anos atrás. Ele tem uma igreja em Florianópolis com mais de 300 pessoas, 2 cultos, e está fazendo a diferença naquela cidade. Nós investimos nele. Ah, mas o que a nossa igreja ganha com isso? Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. A pergunta é o que o reino de Deus ganha com isso. Tá? Segundo ponto que o Tim Keller coloca ali, a vigorosa e contínua plantação de novas igrejas é a estratégia mais singular e crucial. Ponto 2, a contínua renovação e revitalização das igrejas já existentes numa cidade. Se você pensar que as igrejas locais formam o corpo de Cristo na cidade, como que o nosso organismo se renova? Através da criação de novas células. É assim que o nosso organismo se renova. Como que o corpo de Cristo se renova? Através do nascimento de novas igrejas. Como que uma igreja local se renova? Quando pessoas não crentes chegam à comunidade, se convertem e os novos crentes nos renovam. Então a igreja de Cristo precisa dessa renovação através do novo crente, através da nova igreja. Eu não conheço uma cidade que tenha experimentado a plantação de novas igrejas, nas quais as antigas igrejas não tenham sido também contagiadas e renovadas pelo vigor das novas igrejas. Para mim, uma das melhores estratégias para a revitalização de igrejas é você inserir no circuito dessas igrejas a plantação de novas igrejas, mas igrejas plantadas da maneira séria. Termino falando o que significa plantar uma igreja de maneira séria. Se você disser para mim, Ricardo, eu tenho um terreno aqui em Fortaleza e eu vou construir um templo e eu quero que você plante uma igreja. Eu vou dizer para você, obrigado, meu querido, pelo terreno e pelo templo, mas eles não significam absolutamente nada na plantação de uma igreja. O terreno e o templo vai ser uma consequência futura. Para plantar uma igreja, você precisa de gente. Gente. O nosso... entenda uma coisa, a igreja não trabalha no ramo imobiliário. Você já percebeu isso? O nosso business não é imóvel. Não é imóvel. Esse negócio de, não, vamos comprar aquele terreno porque no futuro aquele terreno vai valorizar e nós vamos poder fazer um templo. Peraí. Você já parou para perceber que os grandes bancos do nosso país, num passado recente, caiu a ficha. A gente tem uma quantidade grande do nosso dinheiro empatado em imóveis. E o nosso ramo, agora falando como os banqueiros, o nosso ramo não é imóvel. O nosso ramo é o mercado financeiro. Então, eles tiraram o dinheiro dos imóveis, locaram os próprios imóveis que antes eram deles e pegaram todo o dinheiro que estava parado no imóvel e botaram no mercado financeiro. Eu diria, a igreja precisa perceber que no contexto, principalmente no contexto urbano, existem inúmeros espaços físicos vazios, que nós podemos fazer uso. Salas de hotéis, salas de escola, salas de festas. E nós vivemos numa sociedade, aí faço a ponte com o que nós estávamos falando ontem, que a grande maioria das pessoas que não são cristãs tem dificuldade quando você a convida para ir à igreja. Então, qual é a primeira coisa que você precisa para plantar uma igreja? Não é terreno, não é prédio e não é dinheiro. A primeira coisa que você precisa para plantar uma igreja é achar o plantador.
E é a parte mais difícil. Ser pastor não significa que você vai se dar bem plantando uma igreja. E isso não é desmerecimento aos pastores, não. É simplesmente um viés diferente nos dons. Existem pastores que são excelentes conselheiros, existem pastores que são excelentes pregadores, existem pastores que são excelentes administradores. Quando você procura alguém para plantar uma igreja, esse pastor precisa ter o perfil para fazer isso. Por isso, o CTPI, há 12 anos atrás, gastou 2 anos em pesquisa para elaborar um processo de avaliação no Brasil. Então, hoje, nos nossos projetos, se alguém chega, e aqui já responderam alguns irmãos que vieram conversar comigo, se alguém chega e fala assim, Ricardo, eu queria plantar uma igreja, será que a sua igreja ou alguma igreja parceira de vocês poderia me ajudar? Passo número 1, o plantador precisa fazer o treinamento e avaliação. Se nós não tivermos a avaliação do plantador, nós nem vamos analisar o projeto. Por quê? Porque o mais importante num projeto de plantação é o plantador. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Em 2003, quando eu estava pensando em parceiros para um outro projeto de plantação, 2004, eu fui conversar com alguém que me disseram que, e de fato a igreja dele já plantou mais de 300 igrejas nos últimos 25 anos, pastor David Nicholas, já falecido. Entrei no escritório do pastor David Nicholas, ele era um homem assim alto, 2 metros de altura, grandão, jogador de basquete, um mãozão assim, quando ele cumprimentava a gente, a mão da gente sumia no meio da mão dele, né? Aí sentei na frente da mesa dele e entreguei o projeto, falei assim, pastor, estou aqui com esse projeto, eu tinha feito o projeto bonitinho, escrevendo a cidade, botando foto, botando gráficos, tudo bonitinho. Ele pegou o meu projeto, a mesa dele era grandona, ele pegou o meu projeto, jogou num canto da mesa assim, puxou a cadeira para trás e falou assim, Ricardo, quem é o plantador? Aí eu falei para ele quem era o plantador. Ele falou, preciso fazer 4 perguntas para você. E se você que está interessado em plantação de igreja, anota aí. Primeira pergunta, esse sujeito é íntegro? Aí ele disse, porque se ele não for íntegro, eu não vou botar $1 sequer nesse projeto. A segunda coisa, esse indivíduo é líder, porque se ele for um bom pastor, mas não for líder, ele não vai conseguir aglutinar pessoas, ele não vai conseguir mobilizar pessoas, e eu não vou botar $1 sequer nesse projeto. Terceiro, ele é bom pregador, ele é um pregador acima da média, porque se você vai plantar igreja em centros urbanos, a pregação é um fator primordial. Se o cara não prega bem, eu não vou botar $1 sequer nesse projeto. E quarta pergunta, esse sujeito é apaixonado pela evangelização? Quantas pessoas ele evangelizou no último mês? Porque se ele não evangeliza pessoas pessoalmente, ele não vai ter uma igreja que alcança outras pessoas. Integridade, liderança, pregação, evangelização. Aí eu aprendi com o pastor David Nicholas. Ele dizia assim, the man is all. Se você tiver a pessoa certa, olha como a lógica faz sentido, e talvez as pessoas aqui que lidam mais no mundo dos negócios vão entender o que eu estou dizendo, porque ele dizia assim, se você tiver o homem certo, esse plantador vai trazer pessoas, esse plantador vai levantar dinheiro, esse plantador vai conseguir estabelecer uma igreja. Agora, se você tiver dinheiro com o homem errado, você vai jogar dinheiro fora. Se você tiver prédio com o homem errado, não vai servir para nada. Então, o mais difícil do nosso movimento
é encontrar o plantador. Hoje, eu tenho algumas igrejas que fazem parte da nossa rede de plantação, citar algumas no meio presbiteriano, a Chácara Primavera, a Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, a Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro, entre outras igrejas que foram plantadas por essas 3 igrejas. A gente compõe uma rede. Então, se eu tenho um projeto e preciso de recurso, eu mando para a Igreja da Gávea dizendo, vamos entrar junto nesse projeto? Eu mando para a Igreja de Alphaville, vamos entrar junto, e eles fazem o mesmo com a gente. Agora, hoje, não nos falta recursos financeiros. O que nos falta são plantadores. Se você me der um plantador, a questão está resolvida. E uma última coisa que eu diria para vocês. Plantar novas igrejas mudou a vida dessas outras igrejas parceiras que eu citei, que já eram igrejas estabelecidas. É mais ou menos uma coisa. Eu vou dar um exemplo que para alguns aqui vai fazer todo sentido. É uma grande alegria quando você tem um filho. Eu me lembro quando eu peguei no colo pela primeira vez a minha primeira filha, a Luísa. Mas a Luísa hoje, ela tem quase 27 anos de idade e ela tem 2 filhos. E quando eu pego no colo os meus netos, eu tenho uma sensação assim, uau, a vida vale a pena. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi o investimento feito nos filhos. Quando uma igreja começa a investir em plantação e vê uma filha nascendo, e vê essa filha multiplicando e dando netos, sabe o que acontece? A igreja não quer colocar mais dinheiro em lugar nenhum a não ser na plantação de novas igrejas. Porque esse negócio é bom demais. A gente está crescendo por tudo quanto é lado. O reino de Deus está se expandindo. Novas vidas estão sendo alcançadas. Famílias estão sendo transformadas. Nesse exato instante, eu sinto assim, a minha igreja não está atuando só na cidade de Campinas. Ela está atuando em vários lugares. Através do nosso apoio financeiro, através da nossa oração. Esse negócio muda a vida e a história de uma igreja local, e de um presbitério, e de um sínodo, porque isso tem mudado a história do nosso presbitério em Campinas e do sínodo em Campinas.